E aí, gás nobre, depois da gente compreender o sistema digestório e o sistema respiratório, chegou a vez da gente tratar de como circulam as substâncias dentro do nosso organismo através do sistema circulatório. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido, vem comigo! Pessoas, a primeira coisa que a gente tem que saber a respeito de um sistema é qual é a sua função geral. Então olha aqui comigo, ó, o sistema circulatório é responsável pela distribuição de substâncias no organismo. Como assim, prof? Pensa aí comigo, você já estudou a digestão, você já sabe que aquilo que a gente chamava de alimento foi fracionado em partículas tão pequenininhas que elas se tornaram passíveis de absorção lá no intestino. Quando o intestino absorve esses nutrientes, para onde eles vão? Para corrente sanguínea. Quem distribui esses nutrientes? O sistema circulatório. Na aula anterior, a gente tratou do sistema respiratório, um sistema que promove trocas gasosas com o meio. Você captura o oxigênio, elimina gás carbônico. Beleza, esses gases, eles se difundem, eles circulam por onde? Pelo nosso sangue, pelo sistema circulatório. É isso que você tem que entender. Mais tarde a gente vai ver na próxima aula o sistema urinário, como é que os excretas chegam até o rim para depois formar a urina e serem eliminados através da circulação sanguínea. Então isso tem que ficar muito claro na sua cabeça. De certa forma, o sistema circulatório é um sistema de integração de todo o seu corpo. Ele integra várias regiões, como que, por exemplo, um hormônio liberado lá na hipófise vai chegar, por exemplo, até o testículo da pessoa, através da circulação sanguínea. Então, toda a comunicação do teu corpo depende dele. Beleza. O que você tem que saber para a gente começar a entender e na próxima aula a gente complementa? Você tem que entender que esse sistema circulatório é dividido em duas estruturas apenas. Diferente do sistema digestório, que tinha várias estruturas, diferente do sistema respiratório, que tinha toda aquela árvore respiratória, aqui você tem duas estruturas, o coração e os vasos. Os vasos é por onde o sangue está fluindo e o coração é uma bomba que propulsiona esse sangue. Na próxima aula, a gente vai dar uma atenção especial ao coração e os vasos. A gente vai fazer um comparativo entre os vasos. A gente vai entender as estruturas internas do coração. Mas agora eu quero que você pense exclusivamente em circulação. Então vamos colocar aqui algumas informações importantes. Primeiro, o coração é dividido em cavidades. A gente sabe que os mamíferos têm coração tetracavitário. Tetracavitário são 4 cavidades, assim como as aves, assim como os crocodilianos também. Agora, se tratando de mamíferos, lembre, os átrios são as cavidades que recebem sangue. Então imagine a tua estrutura cardíaca, a gente já vai olhar para ela. Toda vez que você estiver recebendo sangue em algum local, esse local é um átrio. Então coloca aqui, ó, recebe sangue. E os ventrículos, prof, fazem o contrário. Ele expulsa sangue de dentro do coração. Então se recebe pelo átrio e se expulsa sangue através de ventrículo. Então coloca aqui, ó, expulsa sangue. Beleza. E os vasos, prof, como é que eles são? Nós temos as artérias, temos as veias e ainda teríamos os capilares que a gente vai tratar na próxima aula. Mas beleza, o que é uma artéria e o que é uma veia? Tirando todas as estruturas, toda a parte anatômica, histológica dessas duas estruturas de vasos sanguíneos, a gente vai pensar só numa coisa. As artérias são os vasos que saem do seu coração, ou ramificações deles. Então você tem, por exemplo, lá o coração, ele se comunica com o vaso sanguíneo que está saindo dele, esse vaso que está saindo vai ser uma artéria. Todo vaso que estiver chegando ao coração, a gente vai chamar de veia. Então a artéria sai do coração e a veia chega ao coração. Pessoal, para a gente começar essa circulação, uma coisa muito importante que você tem que tirar da sua cabeça é o seguinte. A gente aprende lá no ensino fundamental que a artéria carrega gás oxigênio e a veia carrega gás carbônico. Isso acontece sim na maior parte das vezes, mas isso não é uma regra, tá? A gente tem sim situações de exceção e você não deve guardar mais isso na sua cabeça. O que é uma artéria de agora em diante para nós?
É um vaso sanguíneo que sai do coração ou uma ramificação dele. E as veias são aqueles que chegam ao coração ou ramificações delas. Beleza? Agora a gente vai para a circulação e você vai entender que é muito simples compreender a circulação se você tiver esses 4 conceitos bem mentalizados. Átrio recebe sangue, ventrículo expulsa sangue. A artéria sai do coração, veia chega ao coração. De resto, você vai ver que tudo é dedutível. Então, olha para o meu coração aqui, olha que legal. Esse coração, obviamente, é esquemático, ele não é o coração da gente, não está representando, sabe, de maneira fiel como é o coração, mas eu acho que é bem didático, bem legal a gente observar para essa estrutura aqui. O que eu estou mostrando para vocês? Entenda o seguinte, o coração, do ponto de vista de quem é dono dele, ó, para cá vai ser o lado esquerdo, é o meu lado esquerdo, não o de vocês, e para cá o lado direito, o meu lado direito. Então você tem o lado esquerdo do coração, lado direito do coração. As cavidades superiores são os átrios, átrio esquerdo, átrio direito. As cavidades inferiores vão ser os ventrículos, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. Notem que nesse coração, assim como no nosso, obviamente, a gente está esquematizando um coração humano, não existe comunicação horizontal entre cavidades. O átrio direito não comunica com o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo não comunica com o ventrículo direito. A comunicação é vertical, de átrio para ventrículo, de átrio para ventrículo. E a gente já vai entender como é que funciona. Não se preocupe por enquanto com válvulas ou outras estruturas internas, porque o nosso objetivo aqui é entender a circulação. Então vamos comigo. Imagine o seguinte, prof, por onde a gente começa? Para a gente, de maneira didática, tratar isso, na minha opinião, o legal não é começar a circulação a partir do coração, e sim a partir do pulmão, ou dos pulmões. Por quê, prof? Porque é no pulmão que vai entrar o gás oxigênio. Esse vai ser o nosso ponto de partida. É ali que ocorre a hematose, que a gente estudou nas aulas de sistema respiratório. Então, começou a oxigenação do seu organismo, esse vai ser o nosso ponto número 1. Então, pensa o seguinte, esse oxigênio que chegou ao pulmão, ele tem que se distribuir a todos os tecidos do corpo. O pulmão, por si só, não consegue fazer isso. O pulmão não tem capacidade de contração. Como os pulmões estão ao lado do coração, o coração fica aqui no meio, nesse espaço chamado de mediastino, o pulmão vai mandar o sangue para o coração e o coração vai bombear esse sangue para o restante do corpo. Beleza? Como que funciona? Imagine o seguinte, o sangue super cheio de oxigênio sai do pulmão. Para onde ele vai? Para o coração. Para que lado do coração? Para o lado esquerdo. E a pergunta que eu vou fazer a vocês é, para qual cavidade ele vai no lado esquerdo? É só você pensar. O átrio é quem recebe sangue. Então, o sangue que está saindo do pulmão tem que ir obrigatoriamente para o átrio esquerdo. Beleza? Átrio. Então, ele vai sair do pulmão, faz uma flechinha aí, ó. Chegou lá no átrio esquerdo. Vamos colocar que esse vaso sanguíneo, ele está chegando ao coração. Se ele está chegando ao coração, ele é uma veia. Mas é uma veia que está carregando oxigênio. Veias carregam oxigênio também. E aí, como é que a gente vai chamar ela? Como ela sai do pulmão, veia pulmonar. Então, coloca aí. Veia pulmonar. Perfeito. Esse vaso sanguíneo chegando ao átrio esquerdo, o átrio esquerdo vai mandar o sangue para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo, ó, lá para cima. Esse ventrículo esquerdo tem uma forte contração e o sangue vai sair lá por cima para se distribuir para todos os tecidos do corpo. Então sai lá de cima, vamos colocar uma flechinha aqui, ó, flop. Ah, que legal, prof. E aí, pergunto a vocês, esse vaso que está saindo do coração é uma veia ou é uma artéria? Professor, não lembro. Quem sai do coração é a artéria. Essa é a maior artéria do nosso corpo. É a artéria aorta. Muito bem. Então, vamos dar continuidade. A artéria aorta distribui o oxigênio para todos os seus tecidos corporais. Claro, a partir de ramificações, a aorta se ramifica em várias e várias artérias, e depois arteríolas, e depois capilares, e os tecidos do corpo capturam esse oxigênio e devolvem o gás carbônico. Então, a gente vai mudar de cor. A partir de agora, com o giz azul, nós vamos representar o sangue cheio de CO2. Beleza, ocorreu uma troca ali gasosa, a gente vai ter deposição de gás carbônico no sangue. Pessoal,
Esse gás carbônico que está presente no sangue, ele tem que ir para o pulmão. Os pulmões estão aqui. Mas para rolar o processo de hematose, o sangue vai ter que passar em grande velocidade pelo pulmão, uma pressão relativamente alta. Então o sangue vem, vai para o coração e do coração vai mandar para o pulmão para a gente fechar o nosso ciclo. E aí, prof? Quando o sangue está indo para o coração, pergunto, ele cai num átrio ou ele cai num ventrículo? É só você lembrar, átrio recebe sangue. Então lá dos seus tecidos corporais vão se formando capilares, vão se formando vênulas e forma uma grande veia chamada de veia cava, que inclusive a gente vai ver depois, ela tem um ramo superior e um ramo inferior. Beleza, mas para nós por enquanto não é o necessário. Então vem, pá. Beleza, chegamos lá através da veia cava. Perfeito, a maior veia do nosso corpo chegou ao átrio direito, que é quem recebe sangue. O átrio direito vai contrair, vai mandar sangue para o ventrículo direito, e o ventrículo direito, ó, puf, já joga lá para cima para a saída. Beleza? Saiu aqui, ó. Tchuc, e vai voltar para o pulmão. Quem é esse vaso sanguíneo, prof? Esse vai ser a artéria, olha que legal, pulmonar. Notem, a veia pulmonar está carregando gás oxigênio e a artéria pulmonar está carregando gás carbônico. Então, tira aquela regrinha lá do ensino fundamental que você aprendeu. Esse é o fluxo sanguíneo. Se a gente fosse simplificar esse processo, vamos pensar o seguinte, eles são 10 etapas, tá? Então a gente vai colocar a etapa número 1 no pulmão, do número 1 a gente vai para a veia pulmonar número 2, depois para o átrio esquerdo número 3, depois para o ventrículo esquerdo número 4. Do ventrículo esquerdo vai sair para a aorta, número 6, e aí vem, 6 não, né? Desculpe, número 5. Aí desce, vai para os tecidos do corpo, número 6, veia cava, número 7, da veia cava para o átrio direito, número 8, do átrio direito para o ventrículo direito, número 9, e depois do ventrículo direito para a artéria pulmonar, vai ser o nosso número 10. 10 etapas. Se você for questionado a respeito disso, não esquece, são essas 10 etapas todas e tem mais um detalhe super legal para vocês. Olha só, átrio começa com A, ventrículo começa com V. A artéria começa com A, veia começa com V. Passar um macete interessante para vocês. Toda vez que você for fazer uma questão envolvendo circulação, você vai colocar todo o caminho certinho para você não se perder. E aí você vai tentar responder depois. Só que tem um detalhe, esse caminho sempre vai ser A com V, V com A. A com V, V com A. Como assim, professor? Dá uma olhada aqui, ó. Veia pulmonar se comunica com átrio esquerdo, que se comunica com ventrículo esquerdo, a artéria pulmonar vem para veia cava, átrio direito, ventrículo direito e a artéria pulmonar. Sempre V com A com V, V com A com V, V com A com V, V com A, fechou. Simples, né? Pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu tenho um recado importante para vocês ainda. Fica aí. Gás nobre querido, não esqueça que se você gostou dessa aula e se sentir à vontade, é importante a sua avaliação positiva. Dê o seu like. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão ou ficou no ar alguma dúvida a respeito dessa aula ou de outras, deixa um comentário aqui embaixo. Assim que possível a gente estará te respondendo. Isso também faz parte do nosso projeto aqui dentro do Ciência em Ação. Esperamos criar um vínculo muito grande com vocês ao longo de todos os vídeos que virão pela frente. Um grande abraço para todo mundo, fiquem bem e até a próxima aula.